Queridos irmãos, boas-vindas para mais uma sessão de meditação na Palavra de Deus. Hoje temos como proposta de tema a festa da dedicação, que tem o extrato ou sustento o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, até capítulo 11, versículo 57. Esta nossa conversa vai ter dois momentos ou duas partes. A primeira, que vai ser quando o Senhor anuncia que Ele e o Pai são um, diante dos judeus no Templo de Jerusalém. E um segundo momento em que Ele executa o seu sétimo sinal miraculoso, que é a ressurreição de Lázaro. Naquelas épocas, celebrava-se a festa da dedicação, e a festa da dedicação era uma festa de celebração da reedificação do Templo de Jerusalém. Era também designada Dia de Luz. E o Senhor, por aqueles dias, encontrava-se em Jerusalém a passear pelo templo, por baixo das estruturas erguidas pelo Salomão, ou conhecidas como o Templo de Salomão. Enquanto ele fazia isto, aproximaram-se alguns judeus que também estavam para ali em prol da celebração da festa da dedicação e cercaram-no. Feito isto, eles começaram a iniciar um diálogo com ele, perguntando: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Messias, por que não nos dizes de uma única vez? Então ele responde que eu vos tenho dito intensamente e por várias vezes, de várias formas, mas vocês não creem, porque vocês não são meus. Mas as minhas ovelhas, estas ouvem a minha voz, obedecem e creem em mim. E ele terminou dizendo que as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas por si dão testemunho a meu favor. Mas vós, por não credes, por não serem minhas ovelhas, mas eu e o Pai somos um. Dito isto, os judeus pegaram em pedras na mão e pretendiam apedrejá-lo. É quando ele diz-lhes: por qual das minhas boas obras vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam: não queremos te apedrejar por nenhuma das tuas boas obras, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te apresentas diante de nós como Deus. Então é quando o Senhor diz assim: a vossa lei, que é a palavra de Deus, diz: vós sois deuses. E diante da palavra, a palavra é incontestável, porque é a palavra de Deus. E vocês acreditam na palavra de Deus. Entretanto, se eu falo de mim, vocês não creem em mim. Mas se eu falo das minhas obras, das minhas boas obras, em nome do meu Pai, vocês pelo menos acreditem nas obras. E vereis a saber e ficareis a compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então eles, os judeus, não se conformaram com isso. Naturalmente que alguns creram, mas outros não se conformaram e quiseram lhe deter. E ele escapou dentre os judeus e retirou-se daquela zona, daquela região de Jerusalém. Retirou-se, foi para a outra margem, do outro lado do Rio Jordão, que é o local onde o João Batista converteu ou batizou pela água os primeiros cristãos. Então ele ficou lá por um tempo. Estando ele lá por um tempo com os seus discípulos, em Betânia, o Lázaro, amigo dele de Betânia,
encontrou-se doente, encontrava-se gravemente doente. Então as suas irmãs de Lázaro, a Marta e a Maria, enviaram uma mensagem para ele, a dar-lhe a conhecer, a lhe informar que o amigo dele, aquele que ele amava, encontrava-se doente. Ouvindo ele isso, ele respondeu: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado pela glória de Deus, por essa manifestação que iria ocorrer. Tendo dito isso, respondido isso a quem trouxe a mensagem, ele ainda demorou-se ou ficou lá por mais 2 dias. Volvido esses 2 dias, ele volta-se para os discípulos e diz-lhes: temos que voltar para Judeia. Então os seus discípulos dizem assim: não foi lá onde nós estivemos há pouco tempo que quiseram te apedrejar? Por que então quereis voltar agora, se não nos sentimos seguros? É quando ele diz que o dia tem 12 horas de tempo. Quem anda de dia não corre o risco de tropeçar, mas quem anda de noite certamente tropeçará. Depois ele acrescenta dizendo: o nosso amigo Lázaro está a dormir, mas eu vou acordá-lo. Então os seus discípulos dizem assim: se ele está a dormir, certamente que ele vai se recuperar, porque eles estavam a perceber que o Lázaro, eles não haviam compreendido que o Senhor estava a dizer que o Lázaro havia morto. E o Senhor, tendo percebido que eles não compreenderam isso, ele diz assim: Lázaro morreu e eu estou contente por amor de vós, pelo fato de não ter estado lá enquanto ele esteve doente, para que vocês possam crer. Então, ele, tendo dito isso, os discípulos concordaram que tinham que ir para Betânia junto a ele, porque um deles até acrescentou dizendo que é melhor que nós vamos juntos para morrermos contigo. E então eles fizeram a viagem. Da margem do Jordão, onde ele se encontrava, a Betânia distava mais ou menos 5 quilômetros. Então, ele tendo chegado lá, em casa do defunto, do Lázaro, para além das irmãs Maria, Marta, acorreram para lá também outros judeus que iam consolar a família enlutada. Então, ele estando lá, ouviu-se dizer que o Senhor estava a aproximar-se para a aldeia. Nisso, a Marta sai de lá apressadamente e vai ao encontro de Cristo. Chegado lá, ao encontro do Cristo, ela diz: se tu tivesse estado antes cá, certamente o meu irmão não morreria. Então ele responde dizendo que o teu irmão Lázaro vai ressuscitar. E a Marta diz: sim, certamente que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar no último dia da sua ressurreição. Então Cristo diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Tu crês nisso? Tendo dito isto, Marta dali retirou-se e regressou à sua casa. Lá, tendo chegado, ela aproximou-se e sussurrou no ouvido da sua irmã Maria, dizendo que o Rabi está lá fora. Então ele chama por ti. Nisso, a Maria levanta-se discretamente, como era o seu caráter, e sai-se dali para o encontro do Mestre. Mas os judeus que se encontravam ali para a consolar pensaram que ela saía para ir chorar na sepultura. Então eles saíram e seguiram a Maria. E a Maria dirige-se e encontra Cristo no mesmo local onde a Marta se encontrava, que era a entrada da aldeia da Betânia.
Então a Maria, ao ver Cristo, o Senhor, ela prostrou-se sobre os pés do Senhor e disse-o: se tu estivesses cá, o meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que tu farás um milagre. Então o Cristo diz assim, ele ficou primeiro comovido, profundamente comovido, por ver a Maria, como os judeus estavam ali, a chorarem. É quando ele pergunta a Maria: aonde é que lhe sepultaram Lázaro? Leve-me para lá. Enquanto levaram-lhe para lá, chegado à sepultura, ele começou a chorar. Tendo chorado, ele diz assim: podem abrir, tirar essa pedra que selava a sepultura. Removam a pedra. Ao que Marta responde: esta sepultura é já de 4 dias, jaz há 4 dias. E certamente que exala um cheiro muito forte. É quando o Senhor, virando-se para Marta, diz: tu não crês que eu posso ressuscitar, que eu vou ressuscitar a ele? Então ele olha para os céus, levanta as mãos, ergueu as mãos em direção aos céus e começou a orar. Primeiro, ele deu graças ao Pai por lhe ter permitido que aquele momento ocorresse. E de seguida, ele bradou para o alto nos seguintes termos: Lázaro, vem cá para fora. Ao ele ter dito isso, Lázaro levanta-se e saiu da sepultura para fora com os pés e as mãos atadas com uma ligadura e com um lenço sobre a sua face. Então, muitos que estavam ali, daqueles judeus, ficaram mais uma vez impressionados e muitos creram que realmente ele era o Messias. Mas alguns deles, porque sempre a fé cria uma fissura, divide sempre grupos, outros saíram dali e foram ao encontro dos fariseus. Foram contar-lhes aquilo que acabava de acontecer, que era o 7º milagre de Cristo. Os fariseus então convocaram um conselho. Estavam lá fariseus, estavam os sumos sacerdotes, estava também Caifás. E eles disseram assim: este homem tem feito muitos milagres. E se ele continuar assim, ele vai acabar por converter todos os judeus. E isso vai ser um perigo para nós, sobre a nossa própria existência, porque assim o Império Romano vai nos exterminar. Então é quando Caifás pede a palavra, diz: vós não entendes nada. Convém que mora um só homem pelo povo e não pereça a nação inteira. Mas Caifás, ao dizer isso, ele não estava a falar por sua própria consciência. Afinal, Caifás estava a profetizar, porque ele era o sumo sacerdote em exercício naquele ano. Estava a profetizar aquilo que iria suceder de seguida, que era a morte do Senhor, para a salvação destes e de todos os outros que eram os gentios. Tendo dito isto, o conselho concluiu ou decidiu por decretar a intenção de matar ou terminarem com a vida do Senhor Jesus neste conselho por causa deste 7º sinal miraculoso. E assim ocorrendo naturalmente que o Senhor acabou por se retirar novamente da aparição pública e junto aos seus discípulos fez-se para deserto, por onde permaneceu por mais algum tempo. Bom, tendo chegado a este ponto, está aberta a sessão para questões, comentários, críticas
perguntas, sugestões, para podermos desenvolver mais a nossa conversa nos pontos em que queremos, em que há uma zona para se aprofundar em série de discussão da palavra do Senhor. Obrigado. Quando Jesus diz, o dia tem 12 horas, e diz mais, quem anda de dia não vai tropeçar, mas quem anda de noite vai tropeçar. O que quer nos fazer entender ou aprender com essas palavras de Jesus? Qual foi o propósito de Jesus quando optou por não curar um doente, mas sim ressuscitar um morto? Eu gostaria de perceber, na nossa explanação, o coach falou do dia de luz. Gostaria de perceber o que é que significa este dia. E no abordar, no desenrolar da matéria de hoje, o Cristo fez entender aos judeus que se ao menos não acreditassem no homem que ele foi transformado para vir à terra e espalhar o evangelho, deveriam acreditar nas obras. Será que o acreditar nas obras de Cristo libertaria ou converteria os judeus? Qual é o ensinamento a tirar da morte e ressurreição de Lázaro? Sétimo sinal. Eu gostaria de perceber por que o milagre da ressurreição do Lázaro foi interpretado como um sétimo sinal. Este é o sétimo. Gostaria, se houver possibilidade de explicar se as outras 6, pode ser nesta ou nas outras sessões. Muito obrigado por estas 6 questões que vão emprestar um dinamismo e profundidade à nossa conversa. A primeira é, quando Cristo disse que o dia tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, mas quem andasse não tropeçasse, o que é que ele pretendia transmitir? Ele deu esta resposta aos discípulos que receavam que ele fosse apedrejado ou fossem violentados, na medida em que eles haviam saído de Jerusalém por receio de serem apedrejados pelos judeus. Mas quando ele diz aos discípulos que havia necessidade deles voltarem para lá, os discípulos naturalmente temeram pela segurança, pela vida do seu mestre. É por isso que eles manifestaram essa preocupação. Então, o Senhor sabiamente usou essa parábola para dizer-lhes que tudo que é feito, tudo que é a verdade e tudo que é o bem e tudo que é o certo, isto é, todas as obras, as boas obras que ele sempre anunciava, que eram feitas em prol do Pai ou para glorificar o Pai e para que aquelas obras, e glorificando o Pai para que ele fosse glorificado por isso. Então ele compreendia que era chegado um desses momentos, de ele glorificar o Pai. Por isso é que ele diz, porque isto é um dos motivos pelos quais eu vim cá. Então não tenhamos receio, porque se nós formos para cumprir esta verdade, nada vai nos impedir, porque é uma vontade do Pai. É algo que temos que fazer para glorificar o Pai. É por isso que ele diz, aquilo que é feito durante o dia, com a claridão, com a clareza, com a luz do dia, a pessoa não tropeça. Mas se caminhar no escuro, o risco de tropeçar é maior. Foi nesses termos, nesse sentido que ele respondeu. Era no sentido de confortar os discípulos que não tivessem receio de serem apedrejados, porque aquilo era, senão, uma das missões pela qual ele estava cá, e ele sempre fazia tudo em nome do Pai dele, que é Deus Pai. Por isso que ele disse, para que ele seja glorificado. A segunda questão, qual foi o propósito do Senhor não curar um doente e sim ressuscitar um morto?
o motivo realmente, conforme as irmãs do próprio Lázaro disseram, se tu tivesses cá estado, o nosso irmão não teria morrido. Isto é um fato. Outro fato que também importa trazer para esta nossa analogia, relativamente a esta questão, é que quando Lázaro ainda padecia, conseguiram informar a Cristo. Ele teve conhecimento que o Lázaro estava doente, estando ele na outra margem, além Rio Jordão. Entretanto, mesmo após ele ter recebido essa informação de que Lázaro estava doente, ele propositadamente ficou mais 2 dias. É por isso que as escrituras dizem demorou, entre aspas, mais 2 dias. É demora por quê? Aparentemente é relativo. 2 dias pode ser demora como não. Mas porque era para se cumprir um propósito, ele ficou mais 2 dias. Porque era necessário que ele voltasse não para curar um doente, mas sim para ressuscitar um morto. Quando terminam esses 2 dias, é ele quem diz aos discípulos que agora temos que voltar para Judeia. Quando ele anuncia isso, agora temos que voltar para a Judeia, ele diz, Lázaro está a dormir, mas eu vou acordá-lo. E os discípulos perceberam que ele estivesse a dormir no sentido físico, mas ele estava a dizer que ele tinha morrido. É por isso que os discípulos disseram, mas se ele está a dormir, certamente que ele vai conseguir recuperar. Então Cristo percebeu que os discípulos não tinham percebido. É quando ele diz que o Lázaro morreu. E pelo fato dele ter morrido, eu estou contente por isso. Estou contente. Porque estou contente por vós. Que é para vocês poderem ver o milagre, que é o 7º, pelo qual ele preteriu curar um doente em detrimento de ressuscitar um morto, cumprindo-se assim mais um sinal. O que significa este dia? Festa da dedicação ou dia de luz? A festa da dedicação, que também era conhecida como dia de luz, era uma celebração que realizava-se no mês de dezembro, mais ou menos dia 25 de dezembro. E naquela ocasião, naquela época em Jerusalém, era inverno, fazia frio. Esta data, esta ocasião, comemorava a reconstrução do templo, da sinagoga, onde os judeus se reuniam, congregavam para buscarem, adorarem ao Deus vivo. Então, dia de luz, dia de dedicação ou festa da dedicação representava a celebração pela reedificação do templo. Porque o templo havia sido destruído, como sabemos. Então, eles celebravam a reconstrução do templo que representava o próprio Deus. Será que acreditar nas boas obras do Senhor converteria os judeus? Aqui a intenção ou sentido figurativo das boas obras era precisamente para encontrar um meio termo pelo qual os judeus pudessem crer que ele era o Messias. Ele, enquanto um bom pastor, ele antes disso havia contado a parábola do bom pastor. Ele dizia assim, que o bom pastor é aquele que abre o curral das ovelhas pela porta de frente e entra e chama as ovelhas. E as ovelhas reconhecem que ele é o pastor pela voz. E as ovelhas obedecem e seguem-no. Ao passo que o salteador é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Então, ele tendo dito isso, ele estava, de seguida foi quando iniciou este fato da festa da dedicação. E os judeus, quando lhe cercaram, eles queriam tirar essa dúvida. Significa que eles não criam nele.
Por quê? Porque a dúvida é que permanecia e a fé não é dúvida. Então ele percebia que os judeus tinham essa dúvida, isto é, não criam que ele era o Messias. É por isso que ele disse: a lei que vocês meditam nela e acreditam que é a palavra de Deus, diz que vós sois deuses. Mas se eu digo que sou Deus, porque faço as minhas obras em nome do Pai, vocês não creem, não acreditam nisso. Então, pelo menos, acreditem nas boas obras. Então, sim, ele queria com isso dizer, se o problema era ele enquanto pessoa, pelo menos que acreditassem nas boas obras, porque as obras não eram dele, eram as obras do Pai. Qual é o ensinamento a retirar sobre a morte e ressurreição de Lázaro? Eu penso que há aqui vários ensinamentos que se podem tirar. Eu queria, por exemplo, centralizar esses ensinamentos sobre a postura da Marta e da Maria. Poderíamos analisar sob diversas perspectivas, diversos prismas. Sob o ponto de vista dos judeus que iam ali para lhe ouvir, para receber a palavra. Naturalmente que nisso outros acabaram por rejeitar ou duvidar. Poderíamos analisar sob o ponto de vista dos fariseus e os membros do Sinédrio, normalmente os sumos sacerdotes. Poderíamos analisar sob o ponto de vista dos discípulos dele. E também poderíamos analisar sob o ponto de vista da Marta e da Maria. Eu quero, se me permitirem concordar, analisar sob o ponto de vista da Marta e da Maria, que eram irmãs do Lázaro. O que acontece é que Cristo tinha uma relação muito próxima com esta casa, com esta família. Porque o Lázaro era aquele amigo que Deus amava. As irmãs dele, a Marta e a Maria, eram também pessoas que ele tinha uma relação de muito carinho, muito apreço, muita consideração. Equivale a dizer e lembrar que esta Maria é a mesma Maria que depois ungiu os pés do Senhor com um aroma muito caro e depois enxugou com os seus cabelos. Atitude esta que Judas Iscariotes, filho de Simão, criticou, porque ele disse: por que é que com o preço deste unguento, que é um perfume, uma fragrância muito cara, nós poderíamos aqui vender e adquirir 300 dinheiros e com esse valor nós poderíamos ajudar muitos pobres? É a mesma Maria. Qual é a atitude da Maria e da Marta? A Marta é aquela que, numa outra ocasião, quando Cristo foi visitar-lhes a casa, ela ficou todo momento ocupada, atardulhada, a preparar a refeição de forma a receber da melhor forma possível ao Senhor e assim agradar ao Senhor, achando ela que dessa forma agradaria imensamente ao Senhor. E ela aproximou-se para a sala porque encontrou-se a Maria sentada sobre os pés do Senhor e disse: não seria o caso do Senhor convencer a minha irmã Maria para vir me ajudar? E o Senhor respondeu para ela: Marta, Marta, andas muito ansiosa. A tua irmã, ela veio levar a melhor parte, que é ficar atenta à palavra. O que acontece? Qual foi a atitude da Marta e da Maria? Ambas tinham uma relação de proximidade a Cristo. Quando elas souberam que Cristo aproximava, ou quando souberam da enfermidade do seu irmão Lázaro, preocuparam-se em enviar mensageiros para informá-lo que o irmão, o amigo que ele amava, estava doente. E as duas, igualmente, quando souberam que o Senhor havia entrado para a aldeia, preocuparam-se também em aproximar-se a ele. Mas das duas, quem precipitou-se, isto é, quem levantou-se primeiro e foi apressadamente, foi a Marta, mais uma vez. E ela disse: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Isso também a Maria disse as mesmas palavras quando foi ao encontro do Senhor. Só que a diferença entre as duas vai ser na sua postura de fé perante a Ele. Porque uma coisa é, as duas tinham fé, mas as duas não manifestavam a fé de igual forma. Isto é, a fé que agrada a Deus. O que é que nós queremos com isso dizer?
é que o Senhor ouve muitas orações. Várias pessoas, todas as pessoas estão igualmente em simultâneo a orar para o Senhor. Mas Ele, mais do coração, Ele percebe, compreende as intenções do coração da pessoa e a crença que aquelas pessoas têm naquela oração que fazem para o Senhor, crendo que Ele é Messias, que Ele é o bom pastor, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele é a vida, que Ele ressuscita. Essa postura também elas manifestaram de formas diferentes. Porque a Maria, quando a Marta regressou e foi dizer a Maria que, olha, o mestre chegou e chama por ti. A Maria, ao chegar ao Senhor, ela mais uma vez prostrou-se sobre os pés do Senhor. Se vê que a Maria ficou eternizada e registrada na palavra de Deus como aquela pessoa que prostrava-se sobre os pés do Senhor. E ela fez isso 3 vezes. Ela prostrou-se a primeira vez para ouvir a palavra de Deus. Foi quando o Senhor foi visitá-los à casa. Ela prostrou-se aos pés do Senhor pela segunda vez, quando ela foi ao encontro dele para recebê-lo, quando ele ia ressuscitar ao seu irmão Lázaro. Ela também prostrou-se sobre os pés do Senhor. Nesse momento que ela prostrou-se, era para ter conforto, auxílio e porque ela estava com dor. A terceira vez que ela prostrou-se diante do Senhor foi precisamente quando o Senhor, em outra ocasião, foi visitá-los e ela derramou um odre de perfume muito caro. Quase, a quantidade de perfume era considerável, quase 2 litros por aí, ou 1,5 litro. Ela derramou sobre os pés do Senhor. E aquela atitude incomodou naturalmente, muitos ficavam a pensar, este perfume é caríssimo, era um perfume caríssimo. Mas não era pelo valor monetário do perfume, mas era pela intenção dela. Porque os mirones estavam ali, incluindo os Judas, fizeram um paralelismo a dizer que é como se fosse um desperdício de recursos quando as ações deles eram voltadas a ajudar as pessoas desfavorecidas, carentes, viúvas, órfãos, doentes, sofridos. E ele faz uma comparação dizendo que, ao invés de ter comprado e desperdiçado, ungindo, derramando sobre os pés do Senhor, que ela estava a ungir os pés do Senhor, aquilo era um desperdício em desfavor da ajuda a vários pobres. Ele fez esse comentário porque ele era o tesoureiro. Ele tinha noção dos custos e do quanto cada centavo, cada denário poderia ser revertido para as ações dele. Mas também sabemos que ele era um ladrão, porque ele não fazia um bom uso, do seu ponto de vista, não só conservava, como também, de quando em vez, fazia um desvio de aplicação para uso e proveito próprio. Então, como dizia, há várias lições que podemos tirar sobre vários aspectos, vários prismas, mas parece-me interessante também olharmos do seu ponto de vista dessas 2 pessoas que igualmente eram pessoas muito próximas, amigas de Cristo, irmãs por sinal, mas que manifestavam a fé de formas diferentes. Por que a ressurreição de Lázaro foi o 7º milagre? Que outros sinais miraculosos houveram antes deste? De acordo com o Evangelho de João, na cronologia dos milagres, a ressurreição de Lázaro posiciona-se como o 7º sinal miraculoso. Significa que houveram outros 6 sinais miraculosos que antecederam este, o 7º sinal miraculoso, que foi a ressurreição de Cristo. E um desses, foram vários naturalmente, seja um destes sinais miraculosos foi precisamente o 6º, foi a cura de um cego. É interessante notar que relativamente ao 6º sinal miraculoso foi a cura de um cego. Aqueles judeus, quando Cristo pergunta a Maria, onde é que está o vosso irmão? Levem-me até lá. Eles começaram a murmurar e um deles disse, se ele conseguiu curar um cego, por que ele não impediu a morte do amigo dele? E os outros também fizeram um comentário.
realmente ele está a chorar. Isso é sinal de que ele realmente gostava muito do amigo dele. O que é que eu quero com isso dizer? É que os sinais miraculosos foram os prodígios, ou fez parte de um dos pilares de sustento da vida, obra, paixão, morte e ressurreição de Cristo ao longo da sua passagem terrena. Dito isto, quero agradecer o vosso acompanhamento, a vossa participação. Deixem ficar os vossos comentários, perguntas, sugestões pelas nossas plataformas para que possamos daqui desenvolver este assunto, este tópico de hoje, que é a festa da dedicação. Todos os outros temas ligados a este também teremos muito gosto em desenvolver, em conversar, podemos assim dizer, e não em discutir, porque discussões não levam a nenhum lado. Acima de tudo, o que queremos é partilhar a palavra, é comungar e também partilhar a boa nova, que é a palavra de Deus. Esta que edifica. Um abraço de luz, até breve.